Agora, 70% de desconto, mais Ora Pronove solúvel de brinde. Está no ar mais um programa Com a Palavra, ao vivo, desde aqui dos estúdios da TV Evangelizar, em Curitiba, para todo o Brasil e para todo o mundo. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja aí na sua casa, no seu trabalho, no ambiente que você se encontra nesta manhã de quarta-feira. Quarta-feira mais que especial, porque a quarta-feira, toda quarta-feira, dedicado aqui a Nossa Senhora, quarta-feira mariana. Mas hoje, de maneira especial, também nós fazemos memória em toda a igreja de Santa Teresa d'Ávila, nesse dia 15 de outubro. Então nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora, mas também queremos pedir a intercessão dessa grande doutora da igreja, santa do século XVI, Santa Teresa d'Ávila, para que ela interceda por nós e nos ajude no nosso caminho de seguimento de Jesus. Teresa d'Ávila, ela é conhecida como mestra, como doutora da oração. Ela ensina como nós devemos orar. Ela ensina como nós devemos nos aproximar de Deus. Que ela então nos ajude. E Santa Teresa d'Ávila vai nos indicar qual é o caminho para nos aproximarmos de Deus. Não é tantas penitências, não é surrar o nosso corpo, não é tantos flagelos, nem tantos jejuns. Teresa d'Ávila vai dizer que para a gente se aproximar de Deus, nós precisamos ter um coração que seja um coração cheio de amor. Porque Deus deseja estabelecer conosco uma relação de amor. Por isso a própria Teresa vai dizer: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. Quem tem Deus não teme. Então que Teresa d'Ávila interceda por nós nesse dia em que toda a igreja faz memória dela. E hoje também nós queremos mandar uma saudação muito especial, com muito carinho, a todos os professores. Hoje é dia dos professores. Queremos pedir que Santa Teresa d'Ávila, que foi uma grande mestra, uma grande professora também, que ensinou muito, abençoe todos os nossos professores, os nossos educadores, todos aqueles que trabalham pela educação, desde os professores até aqueles que estão na secretaria, a equipe de toda a escola, de todo o colégio, professores, secretários, serventes, enfim, é uma grande comunidade escolar que atua num colégio para que a educação chegue a tantos e tantos jovens. Então, nós queremos hoje também fazer memória de todos os professores. Traga na sua memória aqueles professores, os teus primeiros professores, professoras que te ensinaram, aqueles que você se inspirou. Quem sabe você fez uma faculdade, você fez uma universidade porque foi inspirado por um professor, por uma professora. Então vamos rezar também por todos os professores, por todas as professoras, nesta manhã, aqui no nosso programa Com a Palavra. Quarta-feira mariana, nós vamos começar rezando a Nossa Senhora do Carmo e colocar as nossas intenções nas mãos da nossa bondosa mãe. E de maneira especial hoje nós queremos rezar por todos os professores. Nossa Senhora também é professora. Professora no sentido mais original da palavra, porque ela ensinou, ela é educadora, ela ensinou o seu filho Jesus. Não pense porque Jesus era Deus que Jesus já chegou sabendo tudo. Não. Ele assumiu a nossa natureza. Lembra aquilo que vai dizer São Paulo? Ele fez a kenosis, ele se rebaixou. E ao assumir a nossa natureza, Jesus precisou aprender tudo. Assim como nós, quando somos pequenos, temos que aprender tudo, Jesus também teve que aprender tudo. E Nossa Senhora é essa grande educadora, que ensinou junto com São José, que ensinou o menino Jesus. Vamos rezar juntos. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, vosso filho devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado
tenha recorrido a vós e tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiaram às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Madrinha da obra Evangelizar é Preciso, intercedei por nós. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. A nível de curiosidade, dentro da igreja nós temos muitas Santas Teresas. Teresa d'Ávila não é a Terezinha do Menino Jesus. Terezinha do Menino Jesus é uma santa do século XIX, padroeira das missões, que nós celebramos no dia 1º de outubro. Santa Teresa d'Ávila é a reformadora do Carmelo. Ela faz uma reforma dentro do Carmelo no século XVI. É uma santa do século XVI. E é uma santa espanhola. Terezinha do Menino Jesus é uma santa francesa. E depois nós temos a Teresa Benedita da Cruz, que vai ser uma santa recente do século XX, que morreu no campo de Auschwitz, que é também europeia, porém ela é alemã. Depois nós temos a outra Teresa, muito famosa, Madre Teresa de Calcutá, que é uma santa aí do finalzinho também do século XX. Então não vamos confundir as Teresas, existem muitas Santas Teresas dentro da igreja. Hoje nós falamos da Teresa, a reformadora, aquela que reformou o Carmelo. E aí nós vamos ter então duas ordens dentro do Carmelo. O Carmelo daqueles que são de estrita observância, e aqueles que foram reformados por Teresa d'Ávila são os carmelitas e as carmelitas descalços. Assim eles se denominam. E hoje o nosso tema é a vocação de ensinar. Já que nós estamos falando do dia dos professores, das professoras, compete ao professor, compete à professora ensinar. Então nós vemos que o ensino é uma vocação. É interessante isso, porque no mês de agosto nós falávamos a respeito das vocações. Eu recordo vocês o que significa a palavra vocação. Vocare, ou seja, é um chamado, alguém que chama, é uma relação, alguém que chama e alguém que responde. São Paulo, nas suas cartas, sobretudo na carta aos Coríntios, ele vai colocar o ensino como uma vocação. Nem todo mundo tem a vocação do ensino. E nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras e vamos ver isso. Muitos mestres aparecem nas Sagradas Escrituras com a vocação do ensino. Hoje, quando nós falamos dos professores e das professoras, nós queremos retomar isso. E você que é professor, você que é professora, tomar consciência disso. Você recebeu uma vocação. É muito feio esse professor e essa professora que vai dar aula e fala: se você aprender, aprendeu. Se você não aprender, o salário cai na minha conta. Eu já escutei isso de muitos professores, que coisa feia. Porque o ensino é uma vocação. O professor está à disposição do aluno. E eu sei, querido professor, querida professora, muito bem que o Estado, a nível estadual e a nível nacional, deveria tratar vocês muito melhor. Os professores são muito cobrados e não são tão tratados como deveriam. Não só os professores, viu? Toda a equipe escolar, todos aqueles que trabalham no colégio deveriam ser muito bem tratados. Tratados no seu psicológico, tratados no seu financeiro, tratados na sua saúde, em toda a sua integridade. Eu sei que não é fácil hoje em dia. E conversando com muitos que se formaram na questão do ensino, na questão da docência, muitos me dizem: não, Deus que me livre, eu quero estar longe da sala de aula. Porque hoje, sala de aula é um grande desafio. E ainda mais quando nós temos algumas políticas públicas que não ajudam muito os nossos professores e as nossas professoras. Mas, querido professor, querida professora, é preciso que você faça uma memoração, traga novamente a tua memória de que você tem uma vocação. E por isso que você não se limita só a dar aula, você prepara a aula. Por isso que quando um aluno tem uma dúvida, você ajuda esse aluno.
E mesmo você que trabalha numa escola, num colégio, que não é professor, que não está dentro da sala de aula, quem sabe você faça comida, quem sabe você limpe a sala de aula, você está na secretaria, você está na biblioteca, você também tem a vocação de ensinar. Porque o ensino não é só no quadro. O ensino não é só o aluno sentado lá copiando as coisas. Isso não é só isso o ensino. O ensino não está restrito a isso. Todo o ambiente escolar é um ambiente de ensino que deve ajudar o aluno, que deve ajudar a aluna a ser uma melhor pessoa. Como é bonito quando nós encontramos professores que realmente dizem, realmente eu tenho a vocação de ensinar. E porque realmente tem a vocação de ensinar, vai ao encontro do aluno, ajuda o aluno. A equipe pedagógica, a equipe que está ali a serviço da limpeza também, a serviço de fazer a comida para os alunos, também ajuda na educação do aluno. Então, a vocação de ensinar, a vocação de estar aí disponível para aquelas crianças, para aqueles alunos, que muitas vezes não são fáceis. Eu sei que tem realidades difíceis. Quando nós vamos nas nossas escolas, nos nossos colégios, eu sou capelão de um colégio. E eu sei que existem realidades que são difíceis para que a gente esteja aí de lidar, porque nós estamos lidando com seres humanos, nós não estamos lidando com robôs. Por isso também é próprio da vocação daquele que ensina, de você, professor e professora, ser criativo. Quem sabe para um aluno é muito fácil copiar as coisas do quadro e acabou. E já aprendeu. Pá. Para outro não é tão fácil. E por isso aí parte também de você como educador, como educadora, ser criativo. Ajudar esse aluno a entender a sua matéria, a entender aquilo que você está ensinando, aguçar a curiosidade também do aluno. Os nossos alunos, jovens, crianças, adolescentes, têm curiosidade, mas a gente tem que saber oferecer aquilo como algo novo, chamar a atenção do aluno para que ele possa aprender, chamar a atenção do aluno para que ele possa ser uma melhor pessoa. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos muitos educadores dentro das Sagradas Escrituras. A Bíblia por si só é uma grande educadora. Ela nos educa no caminho de Deus. Mas educação aqui que se dá dentro de uma compreensão, dentro de um diálogo, dentro do amor e do respeito. Não uma educação severa. Muitas vezes nós encontramos ainda professores com uma educação muito severa dentro de sala de aula. Acredito que não seja esse o caminho da educação, a vocação de ensinar não passa pela severidade. Ela deve passar pelo diálogo, pelo respeito de ambas as partes, obviamente. O professor deve respeitar o aluno deve sim respeitar o seu professor. Os pais também devem respeitar os professores. Querido pai, querida mãe, se o professor te chama na escola, se o diretor te chama na secretaria para falar do seu filho, não pense que é um prazer para o professor estar chamando você. E antes de se colocar na defensiva e atacar o professor, atacar o diretor para defender o aluno, escuta o diretor, escuta o professor. Alguma coisa está acontecendo. Por isso que o professor, por isso que a professora, por isso que o diretor te chamou. Porque a educação, e aquilo que a gente escuta de vários professores, e eu escutava quando eu estudava, a educação vem de casa. Então nós falamos hoje dos professores acadêmicos a níveis gerais, mas também os professores, quais professores? Pai e mãe. Você que é pai e mãe também é um educador. Na sua casa, também é um educador na sua família. E essa educação se prolonga na escola. Então, que a gente possa se lembrar disso nesta manhã. Ensinar é uma vocação, é um chamado, é algo que Deus entrega para nós. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Fique aqui junto comigo para meditarmos a palavra. Meu filho, dia 3 agora, foi assassinado. Oh, filha, meu
Procede. E eu estou com o coração muito pesado, não estou conseguindo aceitar a morte dele. Por isso que eu queria falar com o senhor. Certo. Perguntar se era a hora dele, se Deus deixa uma morte assim para as pessoas. Porque está muito difícil para mim, padre, aceitar. Deus ama todos os seus filhos. Deus não quis a morte dele. Deus não quer a morte de nenhum de seus filhos. Relatos reais e emocionantes. Experiência de Deus. De segunda a sábado, 10 da manhã e 10 da noite. Na TV Evangelizar. Estamos chegando em Lupionópolis, onde o asfalto novo trouxe mudanças reais na vida das pessoas. Guaporema, uma cidade que ganhou novas possibilidades com o asfalto novo. A roda do asfalto novo, vida nova. Era barro, era bicho, né? Enxurrada passando fora de casa. Agora tem a pista de caminhada, tem o asfalto. Eu adoro a tardezinha andar de bicicleta. Vida nova, asfalto novo, né? Segue a gente na rota do asfalto novo, vida nova. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem, ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Rema, com o Padre Joãozinho. Toda quinta às 9 da noite, aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Eu, Padre Everson Kloster, estou com você nesta manhã, meditando a Palavra de Deus. Você pode me encontrar no Instagram, p.eversonkloster. E hoje é dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila, a grande Teresa, mestra de vida e mestra de oração. E coincidência ou não, também é dia dos professores e professoras. Então, que os professores, as professoras possam se inspirar no modelo dessa grande educadora. Teresa d'Ávila é doutora da igreja, ou seja, ela é mestra, ela também é educadora. E nós vamos meditar a leitura que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 13. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13. No Evangelho de Marcos, o capítulo 1 já começa com grande intensidade da missão de Jesus. Jesus está ainda no início da sua missão. E Marcos nos escreve algo muito interessante nesse pequeno versículo que nós vamos ler, do capítulo 2, que é o versículo 13. Jesus havia recém-curado um paralítico, havia tido algumas discussões ali com os fariseus, e depois então Jesus continua a sua missão. E vai nos dizer, Jesus saiu de novo
para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Jesus saiu, toda a multidão, todos aqueles que queriam escutar Jesus iam até Jesus. E o que Jesus fazia? Jesus mandava que fosse embora? Não. Jesus era severo? Não, porque se fosse severo ninguém ia atrás dele. Jesus os ensinava. Modelo para todo professor e professora, modelo para todo educador, modelo para toda a equipe educativa, equipe de trabalho de um colégio, é Jesus. Como eu dizia no bloco anterior, nós encontramos nas Sagradas Escrituras muitos mestres, muitos educadores. Por exemplo, nós temos uma coletânea dentro das Sagradas Escrituras que se chama os livros sapienciais, Eclesiástico, Eclesiastes, Provérbios e tantos outros livros que são aí a coletânea dos sapienciais, que nos ensinam, que nos educam. O próprio Deus, no Antigo Testamento, vai falar que nós precisamos educar o nosso coração. Deus é educador por excelência. Ele nos educa. Todos os dias Deus está nos educando. O problema é que quando a gente fala que nos educa, às vezes a gente já quer relacionar essa educação com uma coisa severa. Não é assim. Educação não é para ser severa. Educação é para corrigir mesmo. Nós precisamos às vezes ser corrigidos. O nosso coração precisa ser corrigido. Nós não somos assim tão bonzinhos como pintamos ser. Por isso precisamos de correção. Por isso precisamos também ser educados. E aquele que é o professor, o educador por excelência, no Novo Testamento, é Jesus. As multidões se aproximavam de Jesus, é claro. Às vezes a gente só olha para Jesus como se Jesus fosse aquele que só faz milagre para cima e para baixo. Não é só isso, pelo amor de Deus. Os milagres apontam para algo muito maior. Olhemos hoje para a figura de Jesus como o quê? Como aquele que ensina, como aquele que nos coloca no caminho de Deus. Por isso, nós vamos encontrar em todos os evangelhos algo impressionante a respeito de Jesus. Sempre um ensinamento novo, sempre algo novo, sempre orientando seus discípulos, sempre orientando as multidões, orientando aqueles que se aproximavam dele. E Jesus é o modelo para todos os professores que buscam viver o dom da sua vocação. Por quê? Porque a vida de professor, ela não pode ser só uma vida que, literalmente, uma vida somente acadêmica. Precisa nutrir também um pouco de espiritualidade. Você que é professor e professora precisa rezar, meu irmão, minha irmã, para aguentar a sala de aula muitas vezes. E Jesus, como grande educador, ele nos mostra justamente isso. Jesus, como grande educador, ele é modelo, porque ele educa, ele ensina, mas Jesus também muitas vezes se retira para momentos de oração. Meu irmão e minha irmã, você que é professor, educador, que faz parte da equipe de um colégio, ofereça a Deus o teu trabalho, reze. Você tem alunos difíceis na sua sala de aula, e deve ter, se você está em sala de aula, reze por esse aluno. Reze por sua família. Os alunos, eles não são difíceis porque eles querem, é porque eles vêm de realidades, e você, professor, professora, sabe muito bem disso. Eles vêm de realidades, às vezes, totalmente desajustadas. E aquilo que se apresenta dentro de sala de aula é um sintoma. É de algo que está acontecendo lá na família dele. Lá com os pais, lá com os avós. E qual é a sua missão, professor, professora, diante disso? A sua missão é a missão da educação, de educar, mas como eu dizia, não é uma educação na severidade. Não é isso, educação na severidade não funciona. Aquela educação da palmatória, que graças a Deus não existe mais, não funciona. Funciona uma educação pautada na dignidade. Olhe para o aluno com dignidade. E que o aluno também possa olhar para você com dignidade. Uma educação que seja pautada também no respeito, na acolhida do diferente. Nem todo aluno é igual. E nem todo aluno vai fazer as coisas que você quer do jeito que você quer. Por isso que eu dizia no bloco anterior, às vezes a gente precisa ter criatividade.
e tendo criatividade para saber chegar até o coração do aluno. Um professor que realmente vive a sua vocação de ensinar marca a vida do aluno. Você que é professor teve professores também, e você sabe muito bem que aqueles professores que ensinam com amor e com dedicação marcaram a sua vida. Se você ensina com amor e dedicação, você vai marcar a vida de muitos alunos. Agora, se você ensina na severidade ou na preguiça, você não vai marcar a vida de ninguém. Ao contrário, os alunos vão dar graças a Deus quando terminar a aula com você. Agora, se você ensina com amor, com carinho, com respeito, pode ter certeza que você vai marcar a vida dos alunos. Se você trabalha no colégio, na equipe pedagógica, se você trabalha fazendo a merenda, se você trabalha limpando as salas, mas você faz isso com carinho, com dedicação, você pode ter certeza absoluta que você vai marcar a vida e a geração de muitos e muitos. Você vai fazer o diferencial. Porque a educação, ela não se dá somente com o quê? Somente com a questão pedagógica ali, e quadro e livro. Também faz parte, precisa, não tem como. Mas a educação também se dá com a vida. Com o modo como você é, a maneira como você acolhe as crianças, a maneira como você acolhe os jovens, como você acolhe as pessoas que se aproximam de você. Desta maneira também se dá a educação. E foi assim também, Jesus como grande educador. Jesus foi fazendo isso. A maneira como Jesus educava, a maneira como Jesus ensinava, é claro, nós pegamos ali tudo que Jesus ensinou. E nós vamos vendo, Jesus vai ensinando o caminho para chegarmos até Deus, Jesus vai falando do reino de Deus, tudo isso. E é uma beleza que isso aconteça. Só que Jesus também, ele vai fazendo o quê? Ele vai nos educando através do seu exemplo, através dos seus gestos, através da sua acolhida. É isso que Jesus vai fazendo. Então, nós olhando para Jesus, querido professor, querida equipe pedagógica, nós buscamos inspiração nos seus ensinamentos e encontramos um caminho de sabedoria, um caminho que nos indica até Deus. Isso é interessante, porque aí na tua matéria, meu querido e minha querida, você não precisa ficar falando de Deus dentro de sala de aula. Não precisa falar de Deus dentro de sala de aula. Mas você pode fazer com que os teus alunos encontrem Deus naquilo que você ensina. Você pode fazer com que os alunos encontrem Deus no português, na matemática, nas leis exatas. Você pode fazer com que os alunos encontrem Deus na biologia, na física, porque Deus, ao final das contas, é o grande arquiteto de tudo isso. Deus é quem está por detrás de tudo isso. Você que trabalha no colégio, fora de sala de aula, você também pode fazer com que o aluno encontre Deus. No teu bom dia, no teu boa tarde, na tua acolhida. Fazer o diferencial. E eu diria, nesse dia em que nós meditamos aí a vocação de ensinar, olhamos para Jesus como modelo de educador, como modelo de professor. Jesus é chamado de mestre, Rabone, do hebraico, que significa mestre. Os discípulos chamavam Jesus de mestre, ou seja, reconheciam que Jesus tinha essa autoridade para ensinar. Nesse dia também, eu queria convidar você, querido professor, querida professora, querida equipe que trabalha no colégio, a ser este modelo, a olhar para Jesus como modelo e ser modelo para os seus alunos. Modelo de acolhida, de amor, de humanização. Muitas vezes os nossos colégios, o que os alunos precisam, é claro, das matérias, é claro que precisam do ensino, mas mais do que isso, precisam encontrar homens e mulheres que sejam humanos e que sejam capazes de ir ao encontro deles. Vamos rezar a Santa Teresa d'Ávila, pedindo a ela que interceda por você, que é educador, que é educadora. Senhor, neste momento de fé no colo de Jesus, por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, vos agradeço por atribuir-me a missão de ensinar e por fazer de mim um professor no mundo da educação. Eu te agradeço pelo compromisso de formar tantas pessoas e te ofereço todos os meus dons. São grandes os desafios de cada dia,
mas é gratificante ver os objetivos alcançados, na graça de servir, colaborar e ampliar os horizontes do conhecimento. Quero celebrar as minhas conquistas, exaltando também o sofrimento que me fez crescer e evoluir. Senhor, inspira-me na minha vocação de mestre e comunicador para melhor poder servir. Abençoa todos os que se empenham nesse trabalho, iluminando-lhes o caminho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Na intercessão dos santos e santas que foram mestres, que foram professores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado porque você esteve aqui junto comigo nesta manhã, meditando a Palavra de Deus. Fique agora com um Bom Dia Evangelizar. A Associação Evangelizar, os seus 20 anos, levando devoção e evangelização